Fluminense acerta a contratação de 2 jovens jogadores e um jogador, um craque internacional que já foi especulado no Fluminense, tem acordo para deixar a sua equipe no meio do ano. Enquanto isso, o Germancano segue fazendo o que ele faz melhor, bola na rede, e muito mais do Flusão para a gente falar nesse vídeo aqui. Desde já eu convido você que está aí assistindo a deixar o like, a se inscrever no canal e a ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar muito do Flusão. O Fluminense acertou a contratação de 2 jovens jogadores lá para Xerém, lá para as suas categorias de base. Eu quero começar primeiro falando do atacante Jefferson, nascido em 2008, que está chegando para o Sub-17 tricolor. Quem traz pra gente essa informação é o pessoal do Xerém Stuff, que é um portal referência na cobertura do Fluminense nas categorias de base lá de Xerém. De acordo com eles, o Jefferson, atacante, está chegando por empréstimo ao Fluminense, vindo do Goiatuba, um vínculo que vai até janeiro de 2026 e tem uma opção de compra. Então, em caso de destaque dele nas categorias de base do Flu, o Fluminense pode comprar o jogador. E vale lembrar, né, o Jefferson já tem uma passagem pelo time profissional, né, lá do Goiatuba. Então, um jogador que já tem a experiência profissional, mas chega a princípio para o Sub-17 tricolor, um jogador nascido em 2008, né, então ainda tem idade de Sub-17, vai fazer essa reta final de categoria de base dele aqui no Fluminense. Toda a sorte do mundo para ele, mais uma promessa chegando pela captação tricolor. Além desse jovem atacante, tem mais um jogador chegando agora para o Sub-20 do Flu. O Fluminense contratou o zagueiro Davi Henry. Ele vem para o Sub-20 tricolor, tem 18 anos, também chega por empréstimo de uma temporada. Ele pertence ao Retrô, lá de Pernambuco, assina com o Fluminense até janeiro de 2026. Ele é um jogador nascido em João Pessoa, na Paraíba, e antes do Retrô ele teve uma passagem pelo CSP, lá do estado, né, de onde ele nasceu, lá da Paraíba. E ele já foi anunciado oficialmente no site do Fluminense e já deu uma declaração como um moleque de Xerém. Eu abro aqui as aspas para o que ele disse. A sensação de ser moleque de Xerém é inexplicável. Sempre sonhei estar em uma base tão grande como a do Fluminense, que revela tantos craques. Só tenho a agradecer a Deus por essa oportunidade incrível e traçar grandes objetivos para dar muita alegria para a torcida tricolor. Essa foi a declaração do Davi Henry, né, que assim como o Jefferson, 2 jogadores que o Fluminense traz para sua base naquele trabalho de captação que eu sempre faço questão de citar, reforçar e exaltar aqui. É um trabalho que o Fluminense faz ainda nas categorias de base para pegar esses jogadores mais baratos, claro, né? E aí o Fluminense termina a formação deles e lá na frente, no futuro, eles nos dão um retorno técnico na nossa equipe profissional e também retorno financeiro no caso de uma venda. Exemplos não faltam, né? O André chegou assim, o Martinelli chegou assim, o John Kennedy chegou assim, o Ibanez chegou assim, enfim, exemplos não faltam. Isso fortalece muito o trabalho tricolor lá de Xerém. Então, boa sorte para o Jefferson e também para o Davi Henry, que estão chegando em Xerém. E o Germancano ontem na partida contra o Caxias chegou a 101 gols com a camisa tricolor, um número realmente absurdo. Se a gente pensar que o Cano tem 3 temporadas completas e 2 meses de uma outra temporada, o número de 101 gols é realmente muito elevado por esse jogador com a camisa tricolor. E aí 2 portais fizeram destaque de alguns números do Germancano que eu quero trazer para vocês para a gente dar uma debatida. Só antes, deixa eu rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está assistindo a comentar aqui embaixo, falar o seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. A gente gosta muito de saber até onde, nesse mundão gigantesco, a gente consegue alcançar. Vocês chegam sempre junto, deixam um comentário, sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo vou mandar um abraço para o Carlos Alberto, de São Luís, no Maranhão, para o Vander Lúcio, de Governador Valadares, em Minas Gerais, Reginaldo Eduardo, de Conceição de Macabu, da Mata, de Petrópolis, para o Marcos Costa, de Propriá, no Sergipe, e para o Benedito de Lavras, em Minas Gerais. Um abração para a galera tricolor ligadinha na Central Fluminense, convite mais do que reforçado. Que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo, comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Vamos falar desse cara que definitivamente é o homem que mais deu alegria para a torcida tricolor nos últimos anos, autor de um dos gols do Fluminense na final da Libertadores, essencial em toda a trajetória do Flu em 2022-2023,
Teve um 2024 abaixo, muito por conta das lesões, mas está voltando a fazer gol nesse ano de 2025. Germancano, senhoras e senhores, dispensa apresentações. Chegou ao seu 101º gol com a camisa do Fluminense em 184 jogos. É uma média de gols realmente muito alta, né? Mais do que 0,5 gols por jogo, ou seja, a cada 2 jogos, o Cano mete um gol pro Fluminense. Na verdade, é um pouco menos de a cada 2 jogos, né? Se fosse 101, precisaria ser 202 jogos, para a cada 2 jogos ele fazer um gol com a camisa do Fluminense. São 184 jogos, 181 gols. É realmente um número muito alto de gols que ele tem pelo Fluminense em tão poucos jogos. E o SofaScore, né, especialista em estatísticas e tudo mais, fez um levantamento, tá, de todos esses números do Cano, todos esses gols que ele fez com a camisa tricolor. Além dos 101 gols, são 11 assistências que ele tem com a camisa do Fluminense. Isso dá 112 participações em gols com a camisa do Fluminense, ou seja, além de 101 gols mais 11 de assistências, dá 112 participações em gol em 184 jogos. Aumenta ainda mais essa média. E aí, com isso, cara, ele tem uma média aí de 128 minutos para participar de um gol com a camisa do Fluminense. É ali, cara, uma partida e 30 minutos da outra. É mais ou menos isso aí, o tempo que o Germancano precisa levar para participar de um gol, seja marcando, geralmente é fazendo o gol, ou dando uma assistência. Ele já deu 547 finalizações com a camisa do Flu, sendo 242 delas no gol. Ele tem 52% de conversões de chances claras. Ele ao todo teve 112 chances claras e converteu 59, o que é realmente um número muito impressionante para um atacante. A nota dele no SofaScore é de 7,16. E o GE fez um levantamento interessante também sobre como que foram os gols do Germancano com a camisa do Fluminense, né? Vale lembrar, ele já foi artilheiro da Libertadores de 23, artilheiro do Carioca de 23, do Brasileirão de 22, da Copa do Brasil de 22, artilheiro do país em 22 e também em 23. Dos 101 gols que ele fez com a camisa do Fluminense, foram 59 com a perna direita, que é a perna dominante dele, 24 com a perna esquerda, 15 de cabeça e tem 3 gols de barriga do Germancano com a camisa tricolor. Fez gol em diversas competições, 40 no Brasileirão, 31 no Campeonato Carioca, 17 na Copa Libertadores da América, 10 na Copa do Brasil e 3 na Copa Sul-Americana. Um cracaço, um grande ídolo que a gente teve o privilégio, e tem ainda, né, o privilégio de ver com a camisa tricolor, voltando felizmente à sua melhor fase agora aqui no Fluminense. Como eu falei no vídeo de mais cedo, né, o Mano Menezes rasgou elogios a ele, a gente comentou um pouquinho sobre essa declaração do Mano. Cara, eu não espero uma temporada de 40 gols do Cano, igual ele fez em 22 e 23. Mas se ele fizer 20, 25 gols na temporada, isso já é muito mais do que muito centroavante bem cotado no Brasil. É um número realmente muito expressivo. E ele tá nesse caminho, tem 9, 10 gols já nesse comecinho de temporada, tá voltando a pegar no tranco ali para ajudar e muito o time do Flusão nessa temporada. Quero trazer agora 2 notícias rapidinhas para vocês, tricolores que estão ligados aqui. Voltando a falar um pouco de Xerém, Fluminense tem o Brasileiro Sub-20 para disputar nessa temporada e vai fazer o jogo de abertura, tá, da competição contra o Atlético Mineiro. O campeonato vai começar na próxima segunda-feira, dia 10. Fluminense joga às 6 da tarde no Luso Brasileiro. Fluminense e Galo fazendo a abertura do torneio, e o jogo terá transmissão do Sport TV. Então você, tricolor, que gosta de acompanhar nossas categorias de base Xerém, fica aí, anota na agenda o compromisso. Segunda-feira, dia 10, às 6 da tarde, no Luso Brasileiro, Fluminense e Atlético Mineiro, abertura do Campeonato Brasileiro Sub-20. E agora, falando não diretamente de Xerém, mas falando de um ex-fluminense com passagem em Xerém, que tem um detalhe muito interessante, né? Tô falando do atacante Jonatas, lembra dele? Jogou naquele time ali do André, do João Pedro, de 2001, né? Aquela geração do Fluminense. Não era titular daquela equipe, era reserva, entrava de vez em quando na equipe. Acabou sendo vendido ao Rata Clube dos Emirados Árabes e vem construindo uma carreira no país, né? Esse destaque é feito pelo portal justamente Xerém Stuff, e ele agora vai ser jogador da seleção dos Emirados Árabes. Ele foi convocado, né, conseguiu a naturalização e foi convocado para jogar por lá. Então, Jonathan Santos, formado em Xerém, cria do Fluminense, jogando na seleção dos Emirados Árabes, né? Tem alguns jogadores aqui, quando você vê a lista completa, que pelo nome você já percebe que provavelmente são brasileiros. Um que me chama muito a atenção é o Caio Canedo. Lembra dele? O Caio Canedo é aquele Caio que jogou no Botafogo, o Caio Talismã, que o Papai Joel adorava. Então, é ele.
está também jogando na seleção dos Emirados Árabes, vai jogar ao lado do Jonatas Santos. Toda a sorte do mundo para ele nessa nova empreitada, parece estar muito bem ambientado lá no novo país, agora na sua nova nação, onde ele vai jogar e tentar, claro, né, conseguir a classificação para a próxima Copa do Mundo. Ele já foi cogitado aqui no Fluminense, é um desejo de grande parte da torcida tricolor. Acabou não fluindo a negociação, mas agora a informação que vem é de que ele está de saída do seu clube e deve ficar livre no mercado no meio do ano para assinar com uma nova equipe. Estou falando do Roberto Firmino, eu vou trazer os detalhes para vocês nesse vídeo, só antes de lembrar, você ligadinho aqui na Central, de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá você vai encontrar o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse canal você fica podendo de tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Para fazer parte é muito fácil, é muito simples. Você corre no comentário fixado, clica no link. Automaticamente abre no seu WhatsApp o canal da Central. Você vai apertar o botão seguir, geralmente no canto superior direito, e vai começar a receber de maneira automática e 100% grátis tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão. Então estou te esperando por lá. Combinado? Meus amigos e minhas amigas, Roberto Firmino está de saída do Al-Ahly. Quem traz essa informação pra gente é o Portal Gol. De acordo com eles, o martelo não está 100% batido, mas está sendo negociada essa saída. Existia uma expectativa dele ser negociado nesse começo do ano, acabou não ocorrendo. O jogador deve deixar o clube saudita no meio de 2025. Vale lembrar, né, o contrato do Firmino por lá é até 2026, mas por falta de espaço ele deve sair antes. O Al-Ahly contratou o Galeno, jogador brasileiro que estava no Porto, inscreveu o atleta no Campeonato Árabe e por conta do limite de estrangeiros teve que tirar um jogador. Tirou justamente o Roberto Firmino, então não está jogando por lá, ele só pode atuar na Liga dos Campeões Asiáticas, então tem tido muito poucos minutos na equipe. A tendência, claro, é que ele deixe o Al-Ahly nesse meio do ano. O Portal Gol reforça, né, que o Fluminense fez um contato recente com o jogador, o Corinthians também, né, mas o salário assustou. O Firmino ganha muito dinheiro lá na Arábia Saudita e aí a questão para ele vir para o Brasil, ele teria que aceitar uma grande redução, ficaria um pouquinho complexa essa vinda, mas o Fluminense tem interesse. Claro, o interesse maior do Fluminense foi antes de contratar o Everaldo. O Fluminense contratou o Everaldo, mais uma peça para disputar essa posição com o Germancano ali no ataque. Mas o Roberto Firmino, gente, o jogador da qualidade do Roberto Firmino, o Mano Menezes, com todo respeito, se vira para arrumar um espaço para ele no time. Isso não seria um problema. A grande questão é, de fato, ele vir por conta dos valores, né? Ganha muita grana por lá, e aí teria que convencê-lo a vir para cá. Nessa matéria fala dos dois clubes que procuraram o Firmino, e é curioso, né? Porque a gente, como tricolor, sempre relembra, né, que o pai do Roberto Firmino, já falecido, o senhor José Roberto, era tricolor, fanático, né? Torcedor do Fluminense fanático. Aí eu até já brinquei aqui, já comentei, falei, pô, podia, né, fazer essa boa e tal. Fiz jogar no time do pai, que o pai ficaria muito feliz de ver ele com a camisa do Fluminense. Mas outro time que está sendo falado aí, que também consultou o Roberto Firmino, é o Corinthians. E o Corinthians é o time de coração do Roberto Firmino, né? Embora o pai dele fosse tricolor, o Firmino isso já é informação pública, né? O Firmino sempre foi corintiano. Então aí fica complicado, né? Porque aí também tem o coração dele na jogada. A gente sabe que o jogador de futebol não tem muito isso, é muito mais a questão do projeto. O Firmino tem o desejo de jogar no futebol europeu novamente, ou ficar lá pela Arábia Saudita para continuar ganhando esse salário bem alto. O futebol brasileiro não parece ser algo muito na mira dele nesse momento, mas a gente sabe que o Fluminense tem interesse nessa contratação. Caso ele mude de ideia, caso ele caia na lábia da diretoria do Fluminense, pode sim ser reforço tricolor nesse meio do ano. Não estou dizendo que vai ser, tá, gente? Estou falando que o Fluminense tem interesse nessa contratação. A gente até correu atrás da informação, de tentar confirmar com pessoas próximas ao jogador se existia alguma questão de proposta do Fluminense, né, negociação em andamento. A pessoa com quem a gente conseguiu falar disse que não falaria sobre esse assunto. Então, assim, nesse caso a gente não tem nenhuma informação para acrescentar, só o que a gente já sabia antes, né? Que o Fluminense tinha interesse no jogador, mas a questão do salário acabou assustando. Agora ele está de fato saindo do Al-Ahly da Arábia Saudita. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Quero saber de você, tricolor ligadinho aqui na Central. Roberto Firmino seria uma boa contratação? Seria bem-vindo? Onde que ele jogaria nesse time do Fluminense? Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.